Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bem cedinho aqui em Londres. E esse vídeo de hoje me veio a inspiração porque a gente está nas últimas semanas do ano, né? Quer dizer, Natal daqui a alguns 2, 3 dias. E aí é uma época que a gente gosta muito de fazer planos para 2023, né? Para as coisas novas entrarem na vida da gente, para as mudanças acontecerem. E eu acho que é uma ótima época, né? De falar sobre soltar, limpar, se desfazer. E esse vídeo me veio muito inspirado num curso que eu fiz há 2 semanas atrás, eu acho, com o Cryon. O Lee Carroll entrevistou, né? No curso dele teve a Anita Adrian. E ela é uma grande especialista, né, de Feng Shui, é muito amiga, né, do Bruce Lipton, da Rhonda Barney, de todos esses americanos, né, que lidam com a física quântica. E na entrevista dela foi super inspiradora, né, foi muito interessante tudo que ela explicou pra gente. E aí me veio a ideia de fazer isso. Inclusive, ela é uma especialista em Feng Shui e eu achei esse livro aqui, olha só, essa relíquia, vamos dizer assim. Esse livro me acompanha há muito tempo. Eu comprei ele, tá escrito aqui na capa. Eu comprei ele em 98 e foi um dos poucos livros que eu trouxe do Brasil, porque a minha mudança era muito grande, eu tinha muito mais de 400 livros e eu acabei doando esses livros para um presídio, né? E então foi um dos poucos que me acompanha até hoje, né? Morou em Paris, mora em Londres, enfim. E aí até vou ler de novo esse livro porque realmente eu acredito muito, né, que o fluido das energias, né, e a gente se desapegar daquilo que não está fazendo bem pra gente muda tudo. Muito interessante que a Anita coloca nessa entrevista dela que quando ela entra nas casas, ela sente a energia dos lugares, né? E nisso ela conta uma história que eu achei super interessante de uma amiga dela, que ela foi visitar, essa amiga dela não estava muito bem, com problemas econômicos, né? Porque assim, gente, voltando, tá, o princípio do vídeo, muita coisa que a gente bloqueia na vida da gente, tá? Sejam problemas econômicos, tá? Ou problemas de relacionamento, ou problemas familiares. Muita coisa tem a ver com a energia da casa. Para mim, a minha casa é o meu templo, né? E cuido muito para sempre fazer essas mudanças. Eu tenho inclusive 2 vídeos aqui, um que eu falo do Ho Oponopono da roupa. Depois eu vou botar o link para vocês aqui, que é de se desfazer, né? Dar uma limpeza no guarda-roupa. E o outro que eu falo foi durante a coronavírus, que eu falei sobre limpar, né? De limpar as gavetas, de limpar as coisas, que foi uma coisa que eu aprendi lá no Japão, né? Então dá para dar uma olhadinha aqui também nisso, tá? Mas voltando para Anitta, ela explicando muito que é verdade isso, né? A gente, quando bloqueia na nossa casa, que é o lugar que a gente passa bastante tempo, ou que é o lugar que a gente deveria, né, se ressourcer. Como é que a gente diz isso em português? Se ressourcer, tem palavras que eu não me lembro mais, mas vamos dizer, se reenergizar, tá? Se reenergizar é como se você na sua casa você conseguisse botar, né, uma carga nessa bateria que tá meio down. E tem que fazer o X circular. Então a Anitta fala nesse cursinho dela, né, que ela deu, uma coisa interessante que ela conta a história de uma amiga dela, tá? Que ela foi na casa dessa amiga e essa amiga estava muito triste e tal. E quando ela entrou na casa dessa amiga, ela disse que já não era a primeira vez, chamava muita atenção um quadro, né? Um quadro que estava no fundo da parede, um quadro muito bonito, mas que ela sentia alguma coisa muito ruim naquele quadro. E aí ela, conversando com a amiga, perguntou assim, mas me diz uma coisa, e esse quadro aqui, né, que era um quadro de entrada da casa, assim, um quadro bem grande. Quando foi que você comprou esse quadro? E daí ela disse assim, pois é, olha, Anitta, quando eu me separei, eu estava muito triste, muito deprimida, tal. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu saí e fui comprar alguma coisa para me dar de presente. E eu comprei esse quadro. E quando eu comprei esse quadro, eu simplesmente botei ele num lugar que eu pudesse ver ele todos os dias. Só que ela se deu por conta que esse quadro era um quadro cheio de tristeza, de energia, de toda aquela energia, né,
densa, vamos dizer assim, que ela tinha vivido naquele período de separação. E que esse quadro realmente era uma das coisas que atrapalhava o fluxo de energia da casa, principalmente porque ele estava na entrada da casa. E aí ela disse, né, que o ideal era se desfazer desse quadro. E essa amiga dela, quando se desfez desse quadro, ela simplesmente contou, né, que parece que todas as coisas começaram a se reorganizar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? E quando a gente fala, né, de se desfazer de coisas, de modificar as coisas de lugares, né, eu não estou dizendo para vocês fazerem um curso de Feng Shui, seria até bom, né, vocês darem uma lida sobre isso. Mas no caso, é deixar o fluxo, né, entrar na sua vida como um rio, levando aquilo, né, fluindo como uma correnteza, levando aquilo que não realmente não está servindo mais para você. Começar um 2023 realmente, sabe, determinado que do tipo, tem coisas que não fazem mais sentido. E o que não faz mais sentido, ou o que você acha que realmente tem uma memória, gente, porque a história toda é que tudo que está em volta da gente tem uma memória. Tô vendo aquele vaso grande chinês aqui que eu comprei num momento que eu amei. Eu comprei numa Vente aux Enchères, que é tipo, não sei como é que diz, um leilão, né? E eu amei ter comprado ele. Então, uma das coisas que eu amo, aliás, na minha casa, praticamente todas as coisas que eu tenho, ou se não for 100%, porque tem coisas que não são minhas, óbvias, né? Tem coisas que são do meu marido. Eu amo muito elas, né? E aí, esse vídeo é basicamente nisso, né? Fazer um exercício que eu vou colocar no final aqui. Um exercício, ou vai ser um vídeo separado para não ficar muito longo. Um exercício para você meio que detectar o que aquilo realmente não funciona na sua casa. A Anitta fala uma coisa interessante, né? Que tudo na casa da gente, né? O planeta Terra, a Gaia, é redondo, né? E a energia, ela flui de uma maneira circular, né? Entende? Ela, mesmo que ela flua, ela flui em vagas, né? Em ondas. E aí é verdade, né, que nós moramos em casas que são como caixotes, né? A gente mora em casas que são caixotes, que dificulta muito, né? Esses ângulos quadrados dificultam muito a circulação da energia. Então ela fala muito isso, mas esse vídeo mesmo é pra gente detectar o que na casa da gente pode estar realmente bloqueando e o que a gente pode soltar, gente. Solta não só pessoas, coisas, mas solta também objetos e coisas que não têm utilidade. Eu, assim, uma coisa que eu não guardo nada quebrado, nada remendado, quebrou, eu me desfaço, dou, vendo, sei lá, faço qualquer coisa, entendeu? Eu não costumo guardar coisas quebradas. Eu não costumo guardar, ter coisas que eu não uso, né? Algumas coisas de roupas muito antigas, que eu tenho coisas muito antigas mesmo, são coisas que eu gosto muito, que eu tenho um amor muito grande por aquilo e que eu eventualmente uso ou sei que eu vou usar. Mas coisas que eu fico guardando por aqui, talvez quando eu engordar, quando eu emagrecer, quando isso, quando aquilo, não funciona. E eu sei porque assim, eu no Brasil, né, eu vesti e cuidei de guarda-roupa e cuidei de vestir não só para filmes publicitários e tal, pessoas muito famosas, da Hebe Camargo, Adriana Galisteu, Ronaldinho Gaúcho, enfim, todas essas pessoas, né, eu via esse desapego, né, vocês vão dizer, mas são pessoas ricas, mas não é só isso, na casa delas, ou nos lugares que eu entrava, nos guarda-roupas de famosos que eu mexi, vamos dizer assim, né, que eu entrei para cuidar disso, sempre tinha essa coisa de deixar o fluxo, né, andar, sabe? Não deixar a coisa estagnada, né? E não se apegar, ter tudo organizado. E então eu convido vocês para pensar um pouquinho nesse exercício que eu vou fazer agora, tá? Porque eu vou passar para vocês, dizendo que realmente, né? Soltar não é só aquela coisa da boca para fora do pensamento, é também o soltar de coisas que realmente não fazem sentido para você, não trazem boas memórias, porque a energia, né, de um objeto, por exemplo, desse livro aqui, eu lembro que eu comprei ele, que eu estava apaixonada, né, para descobrir esse novo universo
faz muito tempo e eu sempre me interessei por isso. Então, assim, foi uma coisa nova. Eu me lembro que eu até modifiquei algumas coisas de lugar na minha casa, aprendi coisas que não funcionavam, que tem a tal das flechas, né, o baguá, que tu faz meio que do tipo mapa da sua casa. E eu fiz tudo isso. Não sei agora, lendo ele, se eu vou fazer as mesmas coisas, né, que eu fiz na época. Mas de toda maneira, eu acho sim que essa época do ano é uma ótima época para fazer um balanço, para se desfazer daquilo que não está servindo para vocês, né? Então, assim, a gente fala que tudo que está dentro está fora. Mas, gente, definitivamente, se você não conseguir organizar dentro, comece a organizar fora. Comece a organizar fora, que as coisas também se organizam dentro. Começa a arrumar uma gaveta, sabe? Que as coisas também começam a fluir. Eu vejo que quando eu abro uma gaveta, alguma coisa minha que está organizada, a energia é diferente. E tem que dar espaço para isso, para o diferente, para o novo, para o limpo, para o clean, né? Então vamos começar um ano novo, né? Assim, nesse astral de ter uma casa mais fluida, com energia mais leve, com poucas coisas, né? Porque acumular muita coisa é um acúmulo de energia desnecessário também, né? Acumular coisas que você realmente gosta, que você usa. Doar coisas, gente. Quando eu dou as roupas, né, as minhas roupas, eu não acho que eu doei aquilo. Principalmente quando eu dou para minhas amigas. Eu fico tão feliz porque eu fico pensando assim, gente, a minha roupa que eu adorava tanto, ela tá ganhando uma nova casa, com uma nova energia, com uma coisa boa. Então, assim, a roupa vai ficar feliz. Eu nem penso se a minha amiga vai ficar feliz, mas eu tenho certeza que a roupa vai ficar feliz. Então pense nisso, né? Doe coisas. A gente está numa época tão bacana, né? De se desfazer de coisas e de ajudar as outras pessoas também. Final do ano é bom fazer um turn nisso, tá? E aí fica a dica para vocês assim. Soltar não é só ficar na repetição, eu poderia soltar, eu poderia amar mais, eu poderia provar. É também concreto, né? Concreto mesmo. Se desfaça das coisas e comece um 2023 mais leve, deixando o chi da sua casa bright and light. Então, fiquem com o exercício aí se vocês tiverem vontade de fazer. E até a próxima. Bye, bye, bye. E um bom ano novo para vocês. Tchau, tchau.